Tem alguns conceitos na linguagem que a gente está no código a todo momento aqui que agora a gente vai explicar o que é. Primeiro é o conceito de namespaces. Os namespaces são uma maneira de organizar o código, da gente dividir o código por funcionalidade ou por tipo dentro do projeto. Então, o namespace é basicamente uma maneira de eu organizar, é um container do meu código, tá bem? Um agrupamento do código. Então, por exemplo, eu tenho ali uma classe de dados que pode estar em projetos.dados, que é o meu namespace, é onde o dado vai estar. Eu posso ter um utilitário que está em projetos.utilitário. Isso é para facilitar o meu código. Então, se a gente olhar para o código que a gente está olhando durante todo esse tempo que está trabalhando com C#, eu tenho aqui um namespace. Quando você cria um projeto novo no Visual Studio, o namespace é normalmente o nome do projeto. Tá? Então, todos os projetos que a gente criou até agora, o namespace acabou ficando o nome do projeto. Então, aqui é onde fica o namespace, ou seja, tudo que eu criar nesse projeto vai estar debaixo dessa organização de código deste namespace. Então, é para organização. Um outro conceito que a gente tem também aqui é o conceito do using. O using é para eu ter acesso ao dado que está num namespace diferente. Então, usando o nosso exemplo anterior, esse dado pode estar também numa DLL diferente, tá? Não precisa ser necessariamente no mesmo projeto que eu estou. Então, quando a gente falou do namespace, o using system que a gente está vendo, o system data, o system link que eu coloquei agora há pouco, é para eu ter acesso às informações dentro do namespace. Então, usando aqui, eu tenho um using de dados, eu tenho um using de projetos utilitários. Isso vai permitir que eu tenha acesso ao dado. Então, eu vou mostrar aqui isso num exemplo para você. Muito bem, a gente tem aqui um projeto criado novo e eu dei um nome de exemplo namespace, que é o nome do projeto. Então, ele criou aqui um exemplo namespace. Eu não tenho nada aqui, então tudo que eu criar neste código está dentro de namespace, de exemplo namespace, tá bom? Para exemplificar, eu vou criar uma outra classe. Tá? Eu vou criar uma classe de dados novamente, que eu vou chamar aqui de cliente. Só que ao invés de exemplo namespace, eu vou colocar aqui ponto dados. Então, eu estou mudando o nome, o lugar que essa classe está logicamente no código. Tá? Então, eu vou criar aqui a minha classe e vou colocar só um nome aqui, porque agora o conteúdo da classe não importa muito. Tá? Só colocar aqui um string nome. Muito bem. E eu vou ter aqui uma outra classe, que eu vou chamar de, por exemplo, envio de e-mail, por exemplo, tá? Que eu vou colocar aqui no utilitários. Então, eu tenho aqui a minha classe envio de e-mail, eu vou colocar aqui um método enviar qualquer aqui, tá bom? Muito bem, se eu voltar aqui no meu program, eu tenho então uma classe cliente e uma classe envio de e-mail. Se eu colocar aqui var c igual a new cliente, o cliente ele está dizendo aqui, ó, está no namespace dados. Então, eu vou dar aqui um enter aqui. O que ele fez aqui? O Visual Studio automaticamente colocou um using para mim aqui, dizendo, olha, o cliente está no namespace dados. Tá bom? Então, ele já adicionou o using. Se eu tirar o using daqui, o cliente começa a dar erro. Ele fala, quem é cliente? Eu não estou achando o cliente, porque neste bloco chamado exemplo namespace, não tem um cliente. O cliente está em outro lugar. Então, eu tenho que obrigatoriamente devolver aqui o namespace. A mesma coisa vai acontecer se eu criar aqui um envio de e-mail. O Visual Studio já sabe, porque ele está no mesmo projeto, e ele já adiciona a referência para mim lá. Agora, vou dar um exemplo aqui para vocês da lista, que eu coloquei aquele using system link. Então, eu vou dizer aqui que eu vou criar uma lista de string, né? New list string. Muito bem. Então, vocês se lembram lá que eu fiz as adições na lista, eu coloquei várias coisas. Vamos colocar aqui nome, lista.add, valor. Qualquer valor na minha lista de string, tá bom? E eu tinha feito uma consulta para me trazer somente, lá naquele exemplo, os preços maiores do que 5, né? Então, eu vou colocar aqui um consulta igual a lista.where. O where não está aqui. Quando eu adicionar o where aqui, olha o que ele fez. System.link. Então, dentro do system.link tem outros namespaces. Então, é uma organização lógica dentro do meu código. Se eu não colocar o using aqui, eu não consigo ter acesso ao dado. Uma coisa interessante aqui
é que tem um using aqui que está mais escuro, tá vendo? Ele está mais clarinho, na verdade, né? Está mais clarinho. Isso aqui são usings que eu não estou utilizando. Não tem nada no meu código que use isso. Então ele me dá uma dica aqui na lampadinha, dizendo, olha, pode remover os usings que você não está usando? Posso. Ele já tira fora para deixar o meu código mais limpo. Então o conceito de namespace e o conceito de using, o namespace é para organizar o meu código e o using é para eu ter acesso a um dado que está num namespace diferente. Vou aproveitar aqui e adicionar um outro projeto. Vamos adicionar um segundo projeto aqui. E esse projeto vai ser um class library, né? Uma bibliotequinha de classe. Vou colocar aqui dados. Tá bom? Então eu tenho um projeto chamado dados agora. Eu posso pegar, por exemplo, no meu projeto dados e criar uma classe aqui agora chamada produto. E eu posso ter aqui então um ID do produto. E eu posso ter aqui um nome de produto. Aí entra um outro conceito para você. Eu tenho um namespace chamado dados, só que ele está num projeto diferente, então eu não vou conseguir ter acesso aqui ao produto. E o produto, ele não acha, ele não sabe quem é produto. Quem é produto? Eu não sei quem é produto, eu não consigo achar porque não está no mesmo projeto. Se eu der um Ctrl ponto aqui, que é na verdade essa lampadinha aqui, ele fala assim, ó, você quer adicionar uma referência para dados? Porque ele já achou no projeto isso. Ele vai fazer uma referência para dados. Então, se eu clicar aqui, ele faz a referência para mim, colocou dados aqui e já referenciou os dois projetos. O Visual Studio faz isso porque é uma ideia bastante produtiva, tá? Então, se a gente olhar aqui, nas dependências, olha o que ele fez. Ele já adicionou o projeto aqui. Na prática, o que o Visual Studio fez? Eu vou desfazer o que ele fez aqui, tá? Vamos desfazer isso aqui, o using, e vou deletar a referência. Vou deletar a referência do projeto aqui que ele fez para mim de maneira automatizada. Vou deletar aqui. Na prática, o que ele fez? Ele entendeu que tem um projeto dados aqui. Ele veio aqui no meu projeto, no dependências, na verdade, né? Deixa eu voltar aqui. No dependências, deu um adicionar referência e colocou aqui o projeto dados. Ok, então agora eu criei a referência de novo do projeto dados. Então agora aqui no meu program eu tenho como acessar o dado, ó, using dados. Então esse é o conceito do using, para eu poder ter acesso a outras informações, a outros objetos, dependendo do namespace que eu tá. E o namespace, novamente, é para eu organizar os meus dados de maneira que eles fiquem bastante fáceis de ler e de dar manutenção. Tá bom?